Vai sair o primeiro livro, né? Ele já está montando para mandar para a editora. E faz isso, e depois nós vamos, se não der tudo para fazer aqui como pregação, a gente faz como uma série gravada e distribui. Eu acho que isso é importante dessa tecnologia. A gente tem, você recebe essas palavras, amados. Eu procuro fazer as lives com bastante simplicidade, sem usar termos complicados, sem usar termos teológicos, de forma bem simples, para ser eficaz para qualquer pessoa entender. Às vezes eu vejo alguns estudiosos, palavras tremendas, mas às vezes elas ficam um pouco difíceis. Então eu procuro fazer de forma bem simples, bem para que seja entendido. Então você compartilha, porque isso não é para deixar o pastor, ou o Fábio, ou alguém que faz famoso, não, é para a palavra poder chegar na casa, né? Amém? Mateus 11, 23, eu quero falar algo hoje que tem a ver com tudo que já aconteceu aqui. Amém? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Hoje eu vou pegar apenas um texto. Amém? Amados, Jesus ele está chegando e falando para uma cidade, e ele está profetizando, mas não, ele está muito mais do que isso. Ele está denunciando algo muito poderoso. Ele está fazendo uma comparação, inclusive, entre Cafarnaum e Sodoma. E nós vamos entender um pouco por que desta comparação e o que isso tem a ver com a igreja de hoje. Jesus aqui, ele está falando sobre a cidade de Cafarnaum, que nada mais era do que o centro do ministério de Cristo. O maior número de milagres que aconteceram foi em Cafarnaum. O maior número de pregações que houveram foi na região de Cafarnaum. Nesse lugar, em Cafarnaum, moravam a maioria dos apóstolos. Cafarnaum era uma igreja repleta de milagres. Cafarnaum era uma igreja repleta de palavra. Foi a cidade que mais viu milagres de qualquer outra. Porém, nessa palavra ele está dizendo assim: e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Ele está dizendo assim, em outras palavras, pode botar numa tradução mais NVI aí. Ele está dizendo, por acaso tu vai te elevar com tudo isso que tu tens? Tu tem palavra, tu tem milagre, tu vai ir até os céus? Ou você vai descer no inferno? E ele está declarando, não, você vai descer. Tu não conseguiu NVI? E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Amados, ele está dizendo que houve milagre, houve transformação. É uma igreja repleta de dons. É uma cidade repleta de dons. Mas é uma cidade, é uma igreja que só olhou os milagres, mas não entrou na presença de Deus. E Deus e Jesus, ele lança nesse momento como é que diz? Um veredito, uma sentença. Porque ele está dizendo, olha,
Você descerá até o Hades. E eu anotei aqui, Hades aqui. Meu Deus, onde é que eu botei? A palavra inferno aqui, do grego Hades, não se refere ao inferno eterno. Porque o inferno eterno, lá no original grego, é Gena. Aqui, Hades significa o lugar dos mortos. Ou seja, você está indo para um lugar porque tu tem tudo, mas tu é morto. Me desculpe eu errar, mas o nome é difícil. Cafarnaum era uma cidade próspera, localizada à beira do mar da Galileia. Ali moravam e viviam Pedro, André, Tiago e João. Ali Jesus realizou curas, libertações. Ali Jesus ensinou nas sinagogas. O texto revela aqui, sabe o quê? Um orgulho espiritual. Cafarnaum chega num ponto que ele diz assim: aqui nós temos tudo de Jesus. Aqui nós temos todas as coisas. Será que não tem algo parecido com os dias de hoje? Sabe, elevar-te-ás até o céu é uma interrogação, é uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. Será que você vai? Em outros casos ele está dizendo assim: Jesus, ele está dizendo, não, Jesus, estou falando de Jesus. Ele está dizendo: Fábio, tu está pregando? Fábio, tô. Tu está curando as pessoas? Tô. E o Fábio está curando as pessoas, está pregando. Mas daí tu chega e pergunta: mas como é que está a tua presença com o Senhor? Como é que está a tua intimidade com o Senhor? Ah, está tudo certo. Mas quando? Ah, mas Deus, olha só, eu preguei, eu curei. E aí Deus, eu não te conheço porque tu nunca esteve perto de mim. Mas como é que eu curava então? Pela misericórdia do Senhor. Aquilo que nós falamos ontem. Porque elas se renovam, porque elas são grandes, porque as misericórdias do Senhor precisam atingir a Vera. Não é por causa do Fábio, mas é por causa da Vera. E as coisas então vão, as bênçãos do Senhor vão chegar até ela. Mas Cafarnaum mostra um lugar de soberba, de quem pensa ser espiritual apenas por estar próximo das coisas de Deus. Estar próximo das coisas de Deus não significa estar na presença de Deus. Amém? Amém? Estão comigo? A cidade de Cafarnaum era uma cidade que tinha muitos privilégios espirituais. Ela era exaltada. A história conta que as pessoas diziam: olha, se você quer encontrar Jesus, vai para Cafarnaum. Mas a história também conta que existiam exploradores da fé. Existiam pessoas que se beneficiavam com aquela fé. Nada parecido com hoje. Bota Isaías 14, 13. Eu já dei umas puladas aqui, tá, irmãos? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. 14. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Quem é que falou isso? Quem é que falou isso? Hã? De quem Isaías está falando aqui? Satanás. É ele
que sobe, que quer subir nas alturas. Por quê? Porque o orgulho, a soberba, leva-nos a ser maiores do que Deus. A soberba de Cafarnaum levava-nos a ela ser uma cidade onde tinha tudo de Deus. A proximidade com todas as coisas de Deus, milagres, a presença dos apóstolos, a presença da igreja, estava tudo ali. Amados, é uma igreja que tem inclusive resultados. É por isso que há muitas igrejas e muitos crentes que confundem privilégio espiritual, amém? Vocês entenderam esse privilégio espiritual? Eu dei umas puladas aqui no texto, mas eu espero que vocês entendam. Era uma igreja que tinha tudo, Liliana. Tinha Jesus ali, estava. Tinha milagre. Tinha tudo. Mas as pessoas, elas não estavam muito com a presença do Senhor, de Jesus. Eles estavam preocupados, era com os milagres. Eles queriam movimento. Eles queriam o resultado, mas não a presença. Então, são igrejas, são pessoas que confundem o privilégio com a aprovação. Porque Paulo vai dizer, vai falar sobre o obreiro aprovado, aquele que tem uma série de qualidades. E uma delas é ser aprovado. João Batista, ele fala, né? Que eis que vem um após mim, que eu não sou digno de amarrar sandálias. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim batizará com Espírito Santo e com fogo. E muito bem colocado pelo Fábio aqui, sobre o fogo que purifica. Amém? O fogo não purifica? Pega aquele lodo lá, aquela coisa lá, e tem ouro ali no meio, mas começa a queimar tudo aquilo ali, começa. Daqui a pouco fica o ouro puro, amém? Mas quantos graus foi ali? Bota o dedinho lá dentro. Não queima? Queima ou não queima? Desmancha? Porque o fogo, ele também é fogo consumidor. Espírito Santo. Jesus veio para trazer um batismo com o Espírito Santo, amém? E um batismo com fogo. E esse batismo com fogo, Tomás, ou ele purifica, ou ele purifica, ou ele vai consumir. Ele é fogo consumidor. É por isso que ele está dizendo aqui: tu vai até o céu? Não, tu vai para o Hades. Coloca Tiago 4,6. O fogo purifica e consome a impureza. Não é? Amém? É isso mesmo. Tiago 4,6. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amados, tudo aquilo que Deus tem colocado para nós é para que nós primeiro nos colocamos na presença dEle. Todos os dons que Deus te dá é para que nós possamos nos colocar na presença dEle com humildade. A diferença aqui, o tempo é curto, eu não posso explanar tudo, mas a diferença aqui, amados, é tipo isso: eu recebo o dom de Deus, eu recebo agora palavra de Deus, e em vez de me aproximar de Deus, ir para a presença dEle, glorificar o nome dEle na minha vida,
e entender que todos os dons que tem, que eu carrego, que estão comigo, são dons de Deus, permitidos por Deus, em vez de fazer isso, eu começo a me autopromover a minha vida e a vida da igreja por causa daquilo que Deus colocou. E agora eu sou... Amados, eu tenho uma... Desculpa os pastores, irmãos, queridos, todos que ouvem aqui. Mas o único que diz na Bíblia, a palavra diz ao povo que eu sou, falou com ele. O único que diz que eu sou, é o meu Deus. Porque eu não sou nada. Estão me entendendo? Eu sou pastor. Eu sou. Amém? Tu é profeta. Amém que tu seja profeta. Mas não precisa dizer eu sou profeta e tu fica. Não. Eu estou aqui na voz profeta do Senhor. O orgulho e a soberba nos levam para o Hades. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E eu quero trazer uma prerrogativa assim já teológica para nós. Sabe por que Jesus estava cobrando isso de Cafarnaum? Porque Cafarnaum recebeu muito. Liliane recebeu muito e produziu pouco. Foi tão pouco, Fábio, que ele chega e diz assim: olha, se tudo que aconteceu aqui em Cafarnaum tivesse acontecido lá em Sodoma, eles tinham se salvado. Ou seja, cara, de tanto que aconteceu, eles tinham se rendido, e agora vai pegar para nós, amém, amados? Eu vou ler uma palavra aqui que nós precisamos entender aonde que eu quero chegar com isso. Você tem recebido a palavra do Senhor? Amém? Quem é aqui, que está aqui dentro, que não se batizou ainda? Levanta a mão aí quem não se batizou. Tem que dar jeito nisso aí. Já enchemos a caixa ali no instantinho. Vou falar para vocês, tá? Para Giovana também. Lucas 12, 48. Coloca lá, Patrícia. Patrícia. Anota uma frase aí se você está anotando. Lucas 12, 48. Anota uma frase que eu escrevi aqui, eu não falei, mas eu quero que você anote. A exaltação espiritual sem obediência gera ruína. Jesus, ele nos mostra, quando ele diz isso para Cafarnaum, que o juízo de Deus é proporcional à revelação recebida. O que eu quero dizer com isso? Qual é a revelação que você recebeu de Deus? Quando é que você recebe uma revelação de Deus? Vamos para a palavra, para o que é certo na palavra. Vocês que são membros aqui da Aliança Esteio, quando é que vocês recebem uma revelação de Deus? Vamos lá, tem várias formas. Lendo a palavra. Lendo a palavra de Deus, amém. Vindo nos 2 cultos semanais, amém. Tirando tempo de oração, amém. Todas essas coisas. Ouvindo a voz do Senhor. Isso tudo é revelação de Deus, amém? Então, o juízo de Deus, ele é proporcional à revelação que nós recebemos. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado,
muito mais será pedido. Palavra de ceia, amados. Deus se revelou na vida de vocês. Deus tem se revelado na vida de vocês. Deus tem se revelado na minha vida. Deus tem se colocado como nosso Salvador, amém? Deus tem se colocado como o nosso Pai, o nosso direcionador, se revelado na nossa vida. Ele tem dito: olha, se vocês têm recebido de mim, vocês passem adiante. Não é isso que ele falou? Em outras palavras, ele disse isso. O que ele está dizendo? Ide, pregai, fazei discípulos. Amados, quando nós recebemos uma revelação de Deus, a revelação de Deus nas nossas vidas, e Tomás, quando nós começamos a entender, e Deus se revela nas nossas vidas, e nós o aceitamos como nosso Salvador, descemos as águas do batismo, Ele espera algo de ti, Tomás. Sabe o que Ele espera? Resposta. Porque Ele já te entregou, e quanto mais Ele te entregou, mais Ele vai te cobrar. Quando o evangelho é pregado e não há resposta, o juízo espiritual começa dentro de nós. A mesma presença que salva aqueles que creem, condena quem rejeita. Eu anotei alguma coisa sobre pecado aqui. O maior pecado, amados, portanto, não é o erro do ímpio. Mas sabe o que é? A indiferença do crente. Anotou aí? A nossa indiferença, porque nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos a palavra dEle, nós sabemos o que temos que fazer, e nós não fazemos. A luz que é rejeitada se torna a treva mais densa. João 3,19, bota ali. Já vamos terminar, mano. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Amados, é isso que tem acontecido. E hoje eu não estou pregando, eu estou pregando para nós crentes, que muitas vezes nós somos indiferentes, pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Amados, Cafarnaum hoje é uma cidade que não existe mais. É uma cidade em ruína, tem até hoje lá. Sabe essas excursões que fazem para lá? Vão lá e vão nas ruínas de Cafarnaum. As ruínas são testemunhas da palavra do Senhor. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E é isso, amados, nós temos que ir para a luz. Amados, Sodoma era o símbolo do pecado, não era? Da imoralidade, da ira. Contudo, Jesus ele chega e compara: olha, se eles tivessem ouvido o que Cafarnaum ouviu, eles teriam se convertido. Porque Deus conhece o coração. Amados, eu estou lendo um livro, agora eu vou fazer a mesma... forma do Fábio. Estou lendo um livro que eu quero que toda a igreja leia. Eu estou tentando ler, mas não consigo avançar muito, porque eu fico lendo a mesma coisa sempre ali.
o fator Melquisedeque. Mostra Deus se manifestando em todas as nações. Então ele fala sobre o fator abraâmico, que é o fator da igreja, do povo escolhido de sacerdotes. Mas ele fala do fator Melquisedeque, que é onde prepara toda a humanidade para receber a palavra do Senhor. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, até eu estava contando ontem a história para a Patrícia, mas eu errei a nação. Não foi em Machu Picchu, porque também em Machu Picchu aconteceu uma coisa bem parecida, mas foi no interior da Índia. Lá no interior da Índia havia um povo de quase 2 milhões de pessoas, lá em 1700 e pouco. E vocês sabem que na Índia eles veneram vários deuses, né? Vários deuses. E nesse local, não vou citar o nome que eu não lembro, mas só o interessante é isso. Isso explica Sodoma e Cafarnaum. Por que o pecado de Cafarnaum é tão grave? Esta cidade lá, esse local, não era uma cidade, esse povo de 2 milhões de pessoas, eles eram dentro da Índia um povo um pouco separado. Sabe por quê? Porque eles chegaram a uma conclusão. Teve um sábio no meio deles que eles veneravam vários deuses, e o maior deus deles era o Deus Sol. E esse homem, ele fica sentado um dia e ele fica olhando e passa uma nuvem passa uma nuvem, e a nuvem tapa o sol. Ele vê que o sol não é todo poderoso, porque ele chega durante a noite, ele some, e as trevas vêm. E ele começa a ter uma conclusão: peraí, mas existe alguma coisa. Como é que ele pode ser o criador de tudo, se apenas uma nuvem interrompe a luz dele? Como é que ele não sai do seu trajeto sempre? Se ele é Deus poderoso, por que ele tem um trabalho contínuo? Não. Se não é Deus. Esse é uma criação de Deus. E aí ele chega a uma conclusão: existe um Deus chamado o Deus verdadeiro. E ele dá um nome, o Deus verdadeiro. E eles ficam durante anos procurando quem era o Deus verdadeiro. Então eles deram o nome de Deus verdadeiro. Coincidência ou não? Quando Melquisedeque chega para Abraão, ele diz assim: tu vem em nome de quem? De El Elohim, o Deus único e verdadeiro. E esse povo recebe lá em 1700 e pouco a visita de missionários da Europa. E muitos disseram para os missionários: não vão lá, que vocês não vão ter sucesso, vocês vão perder tempo na Índia. A Índia nunca vai se converter. E a Índia não se converteu. Mas esse povo chegou ao ponto de ter mais de 80 batismos por dia, porque chegaram lá e somente apresentaram aquilo que eles já estavam esperando. Eles estavam esperando um Deus verdadeiro. E aí eles chegam e apresentam Jesus. Eles já estavam preparados para receber a palavra. Cafarnaum foi o contrário, amados. Sodoma peca pela ignorância. Amém? Cafarnaum peca por desprezo. Conhece a palavra de Deus. E sabe quem é que despreza Jesus, amados? Nós. Quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Quando nós sabemos que nós temos que ajudar o próximo e não ajudamos. Quando nós sabemos que nós temos que amar o nosso inimigo e não amamos. Quando nós temos que saber que nós temos que suprir a necessidade daquele que precisa e não suprimos. Quando nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que nós temos que ser amor. Nós temos que ser amor. Hoje muitos estão rejeitando o chamado de Deus na desobediência, porque conhecem a palavra, mas não praticam. O pecado maior é conhecer e não fazer. Amém?
Portanto, a tragédia maior não está em não conhecer Jesus, mas a tragédia maior, Jesus, está em conhecer e não se render aos pés de Deus. É aquilo que o Fábio estava falando no início. Nós precisamos queimar por Jesus. Pastor, tu não sabe, esse meu pecado, esse meu vício, essa minha dificuldade, eu não sei. Tem tantas coisas, amado. Eu tinha como diz a música lá do cara, eu tinha 1 milhão de amigos, amado. E todos eles só me levaram para a ruína. Eu tive que abrir mão das minhas amizades para poder me render aos pés do Senhor. Porque cada vez que eu queria me distanciar de alguma coisa, de um vício, de uma paixão, de alguma coisa, os amigos me traziam na lembrança aquilo. Enquanto a palavra de Deus diz assim: eu quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Cafarnaum representa o povo, nós que temos tudo para mudar, mas permanecemos o mesmo. Não sejamos uma igreja que admira o poder de Deus, mas uma igreja que se submeta ao poder de Deus. Enquanto nós ficarmos admirando o que Deus faz, nós nunca vamos entrar na presença do Senhor. Vocês estão comigo ainda? Amém? A presença de Cristo exige arrependimento. A ausência de arrependimento anula a presença de Deus. Como é que você tem vivido, amado? É uma palavra para a Santa Ceia. É uma palavra que eu venho trazer para nós hoje sobre Cafarnaum. Quando Jesus ele chega e diz assim: olha, se Sodoma tivesse acontecido tudo que aconteceu em Cafarnaum, eles tinham se convertido. Mas Deus está dizendo, quando fala para Cafarnaum, Luciano, Ele está dizendo assim: e tu, Luciano? E tu já recebeu tanto de Deus? E por que tu não se rende na minha presença? Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo ali: ô Fábio, mas tu já recebeu tanto de mim, tu está só preocupado com o serviço. Sim, tu está preocupado em levar a palavra do Senhor e é correto, mas e a minha presença? Ouvir a minha voz? Às vezes a gente quer fazer na nossa força, não é verdade? Na nossa força nada vai dar certo, porque daí nós estamos agindo como Cafarnaum, fazendo do nosso jeito, do nosso orgulho, porque nós somos bons, porque Deus fala comigo, Deus amado. Se Deus tirou a unção sobre a vida de Saul, porque ele desobedeceu, Saul sendo rei do povo de Israel, o que será de nós então, amados? Hoje é dia de nós nos convertermos de novo, amados. Hoje é dia de nós nos convertermos de novo. Hoje é dia de nós nos arrependermos. Hoje é dia de você vir aqui, você já devia estar vindo aqui no altar. Hoje é dia de você vir aqui e entregar os teus pecados, entregar as tuas renúncias, dizer: olha, eu não vou mais. Eu amo aquele rapaz lá, aquela menina, como amigo, como amiga, mas aquela amizade está me levando para a ruína. Eu amo fazer tais coisas. Eu gosto do celular, mas o celular está me levando para a ruína. Uma vez eu falei para um rapaz aqui: se o celular, pastor, o celular está me levando para a ruína, então quebra o celular. Não, pastor, não dá, não sei o que. Ele saiu daqui, andou 2 quadras de bicicleta, o celular caiu no chão e quebrou. Glória a Deus. Não é assim que a palavra de Deus diz para nós? Se o olho te faz pecar, o que ele disse que vai fazer? Arrancar. Arranca da tua vida aquilo que está te levando para o pecado. Te coloca de em pé, irmãos. Pode encerrar ali, Patrícia. Aleluia.